Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Oliveira e hoje a gente vai falar sobre as principais estruturas dos musgos, tá bom? Então, gente, os musgos, eles pertencem a um grupo maior chamado briófitas, tá? Em briófitas, a gente encontra outras plantinhas além dos musgos. Os musgos, eles pertencem ao filo chamado de briofita, tá? Eles são caracterizados por não apresentar raiz, nem caule e nem folha verdadeiras, tá? E sim, rizoides, caulídeos e filídeos. Isso porque eles são avasculares e sem lignificação, ou seja, eles não possuem os vasos condutores de xilema e floema, e por esse motivo eles não conseguem ter um crescimento. Tá? Então, os musgos são caracterizados por ser planta de pequeno porte. Tem algumas espécies de musgo que chegam até 80 centímetros, tá? Mas, em geral, eles ficam ali entre 20 centímetros. Então, a gente vai ver que os musgos possuem uma parte da sua estrutura chamada de gametófito, tá? O gametófito é a parte vegetativa da planta. É responsável por formar os gametas feminino e os gametas masculino, tá? O gametófito apresenta algumas estruturas que a gente vai ver agora. Então, gente, essa estrutura aqui representa a parte do gametófito. A gente encontra aqui os rizoides. Os rizoides são estruturas filamentosas, semelhante à raiz. Tem como principal função a fixação no substrato. Não é uma raiz verdadeira, porque não consegue absorver a água e os nutrientes que tem no substrato. Apresentam um caulídeo, que é um eixo de sustentação desse gametófito. Apresentam essa parte aqui que representa o filídeo, tá? O filídeo são as folhas primitivas dos musgos. É a parte fotossintetizante e representa as folhas, tá? Alguns musgos podem apresentar costas, que são análogas, né, semelhante a uma nervura central, e aí vai ter como função ajudar a condução da água na planta, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, a planta ela não consegue absorver a água do substrato. Então, ela vai conseguir absorver essa água do ambiente, do ar. Então, os musgos que apresentam essas costas conseguem, né, ter mais ajuda para captar essa água do ambiente. Então, gente, essa estrutura aqui, rizoide, caulídeo e filídeo, representam o gametófito, como eu expliquei. Essa estrutura aqui de gametófito representa um musgo masculino. Após o processo de fecundação, na planta fêmea, a gente tem o esporófito. O esporófito é a parte do musgo feminino, produtora de esporo. E aí, a gente vai apresentar toda essa estrutura aqui, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, aqui a gente tem um pezinho, tá? E esse pé, ele vai ligar a seta e os filídeos. A gente tem essa seta alongada, que vai ficar entre o filídeo e a cápsula. Toda essa parte aqui do musgo feminino representa a cápsula. Ela é a parte terminal do musgo, ela é a parte terminal do esporófito. E é ela justamente que vai ser a produtora dos esporos. Uma coisa importante é que dentro dessa cápsula a gente tem outras estruturas que vão ajudar a guardar os esporos e a abrir os esporos quando eles forem germinar no solo, tá bom? Então, aqui a gente tem. Eu vou abrir aqui para vocês observarem, tá? Então, aqui representa a urna, aqui representa os dentes do peristômio, aqui a gente tem essa estruturazinha que está representando o ânulo, aqui a gente tem o opérculo, tá? Que vem aqui em cima, e aqui por cima a gente tem a calíprita, tá? Essas estruturas, elas são estruturas responsáveis pela abertura da cápsula. Então, quando a plantinha feminina ela vai pôr seus esporos no ambiente, isso aqui abre, tá? A cápsula ela abre e aí consegue sair os esporos, tá? Então, a calíprita, que é essa partezinha aqui, como eu falei, ela vai estar sobre a cápsula, tá? E a estrutura de proteção é bem desenvolvida e é visível apenas nos musgos. Então, toda essa estrutura aqui, ela vai representar a plantinha do musgo feminina e essa aqui é a plantinha do musgo masculina, tá? A plantinha do musgo feminina apresenta toda essa parte aqui porque é a parte do esporófito, que o macho não possui,
tá bom? É isso. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham entendido.